Você já se perguntou o que significa ser escolhido por Deus? O que há de especial em uma pessoa que é chamada para algo maior? A Bíblia nos mostra que os escolhidos de Deus não são apenas pessoas comuns, mas indivíduos que possuem características únicas, moldadas pela ação divina. Vamos juntos explorar essas características e entender como elas definem aqueles que são chamados para algo extraordinário. O chamado de Deus é algo profundamente transformador, algo que vai além da compreensão humana. Às vezes Deus escolhe pessoas que não são vistas como especiais aos olhos do mundo, mas que têm um coração disposto a ser moldado por Ele. Quando Ele chama, não é por acaso. A Bíblia nos mostra que, em momentos cruciais, Deus se revela àqueles que Ele escolhe, convidando-os a uma missão que vai além de suas capacidades naturais. Pense em Moisés, por exemplo. Quando foi chamado pela primeira vez, ele estava cuidando de ovelhas no deserto, um homem comum aparentemente sem destaque. Mas o Senhor o escolheu para libertar o seu povo da escravidão no Egito. A sarça ardente foi o sinal que Moisés precisou para perceber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele, que se via como alguém incapaz, foi escolhido para liderar uma nação. Deus escolhe de maneira única. Ele não busca os mais poderosos ou os mais sábios, mas aqueles que estão dispostos a ouvir sua voz e seguir seu caminho. O chamado de Deus, muitas vezes, vem de maneira inesperada, mas sempre com um propósito claro: preparar o escolhido para algo maior. Assim como Moisés, cada um de nós tem a oportunidade de ouvir o chamado de Deus. Ele pode vir em momentos tranquilos, em meio à rotina, ou em momentos de crise, onde precisamos desesperadamente de uma direção. O importante é estar atento à voz de Deus e, acima de tudo, disposto a dizer sim ao seu chamado. Com o chamado divino em mente, a primeira característica que nos é exigida ao sermos escolhidos por Deus é a humildade. Deus não chama aqueles que se consideram superiores ou autossuficientes, mas sim aqueles que reconhecem sua dependência dele. Vamos ver como a humildade é fundamental para os escolhidos. A humildade é uma das características mais poderosas que define os escolhidos de Deus. Quando Deus nos chama para algo maior, Ele nos pede que deixemos de lado o orgulho e a vaidade. A Bíblia nos ensina que aqueles que têm um coração humilde são moldáveis nas mãos de Deus, prontos para cumprir seu plano. A humildade não significa fraqueza, mas sim uma força interna que nos permite reconhecer que não somos nada sem a ajuda divina. O exemplo de Davi é um dos mais claros na Escritura. Antes de ser ungido rei, ele era o menor de seus irmãos, um simples pastor de ovelhas, desconhecido e humilde. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir um novo rei, Davi estava no campo, atendendo ao seu trabalho humilde. Ele não se orgulhava de sua posição, mas estava disposto a servir. E foi essa humildade que o qualificou para ser o homem segundo o coração de Deus. Davi não buscou fama, nem poder, mas obedeceu fielmente ao que Deus lhe ordenou. Sua humildade era visível até nas suas atitudes diante do rei Saul. Mesmo quando teve a oportunidade de matar Saul, Davi escolheu a obediência a Deus e respeitou a autoridade do rei. Ele sabia que Deus, em sua sabedoria, tinha o controle de tudo. Quando somos humildes, reconhecemos que nossa força vem de Deus. É Ele quem nos capacita para cumprir os propósitos que tem para nós. A humildade, portanto, não é apenas uma virtude. Ela é a chave que nos abre as portas para sermos usados por Deus de maneira grandiosa. A humildade prepara nosso coração, mas a verdadeira jornada dos escolhidos exige algo ainda mais profundo, uma fé inabalável. A fé é o alicerce sobre o qual Deus constrói seus grandes planos. Vamos explorar como a fé de Abraão, mesmo diante de desafios inimagináveis, foi crucial para que ele fosse escolhido para ser o pai de uma grande nação. A fé é a base de toda a caminhada dos escolhidos de Deus. Ela é o que nos mantém firmes, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Abraão é um exemplo perfeito de fé inabalável. Quando Deus o chamou para deixar sua terra e sua família, Abraão obedeceu sem hesitar,
mesmo sem saber exatamente para onde estava indo. O maior teste de sua fé, porém, veio quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho Isaque, a promessa que ele havia esperado por tanto tempo. Imagine a luta interna de Abraão. Ele sabia que Isaque era o cumprimento de uma promessa divina, mas Deus o pediu para sacrificá-lo. No entanto, a fé de Abraão não vacilou. Ele confiou plenamente no caráter de Deus, acreditando que, de alguma forma, Deus tinha um plano maior, mesmo quando não entendia o motivo. Ele foi até o monte, pronto para obedecer, e foi lá que Deus interveio, provando que sua fé era genuína e profunda. A fé dos escolhidos de Deus é como a de Abraão. Ela não depende de circunstâncias favoráveis ou de respostas imediatas. A verdadeira fé é inabalável, confiando em Deus mesmo quando as situações parecem impossíveis. Os escolhidos sabem que Deus sempre tem um propósito maior, mesmo quando a jornada é difícil, e essa confiança é o que os sustenta, permitindo-lhes continuar, mesmo quando a dúvida tenta tomar o coração. A fé não é apenas crer em Deus, mas confiar plenamente em sua vontade, mesmo sem ver o resultado. É essa confiança inabalável que prepara os escolhidos para os grandes feitos que Deus tem em mente para eles. Assim como a fé é fundamental, a coragem também é indispensável para os escolhidos de Deus. Coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de avançar mesmo quando ele nos ameaça. Vamos ver como Josué exemplificou essa coragem, guiando o povo de Israel para a terra prometida, enfrentando os maiores desafios com confiança em Deus. A coragem é uma qualidade essencial para os escolhidos de Deus. Ela não é a ausência de medo, mas a disposição para agir, mesmo quando o medo está presente. Josué, sucessor de Moisés, nos dá um exemplo claro de como a coragem se manifesta em tempos de grande desafio. Depois de liderar o povo de Israel por 40 anos no deserto, Josué foi encarregado de guiá-los à terra prometida. A promessa estava diante dele, mas o caminho estava repleto de obstáculos, incluindo as poderosas muralhas de Jericó. Deus disse a Josué: "Seja forte e corajoso, não temas, pois o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares." Josué 1:9. Esta palavra não era apenas um encorajamento, era uma instrução direta para enfrentar os medos e os desafios com confiança no Senhor. Josué sabia que não poderia fazer isso sozinho, mas com Deus ao seu lado, nada seria impossível. Mesmo diante da magnitude das dificuldades, Josué não hesitou. Ele sabia que sua coragem vinha de Deus e não de sua própria força. Ele liderou o povo de Israel com confiança, marchando em direção a Jericó, com um plano que parecia incomum aos olhos humanos, mas que foi eficaz devido à obediência a Deus. Os escolhidos de Deus são chamados a ser corajosos não porque sejam livres de medo, mas porque sabem que Deus está com eles. Coragem é avançar, mesmo quando a jornada parece impossível, confiando que Deus está conduzindo cada passo. Josué, com sua coragem, nos ensina que a vitória começa com a disposição de seguir o caminho de Deus, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. A coragem de Josué nos mostra que, para cumprir nosso chamado, precisamos não apenas agir, mas também obedecer. A obediência, mesmo sem entender todos os detalhes, é a chave para alcançar o propósito divino. Vamos explorar como Noé, com sua obediência sem questionamentos, exemplifica essa característica dos escolhidos. A obediência é uma das marcas mais evidentes dos escolhidos de Deus. Quando Ele chama, não pede nossa opinião ou nosso entendimento completo do plano. Ele apenas nos pede que obedeçamos, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Noé é um exemplo brilhante dessa obediência incondicional. Deus o escolheu para uma missão impossível: construir uma arca gigante e preparar-se para o dilúvio que destruiria toda a vida na terra. O que torna a história de Noé tão impressionante é que ele obedeceu sem questionar. Imagine o cenário. Noé era um homem justo, mas estava em uma época em que a corrupção e a maldade dominavam. Deus, em sua sabedoria, deu-lhe um plano detalhado para construir a arca, e Noé não hesitou. Ele não questionou a lógica de um dilúvio, pois nunca antes havia chovido na terra.
e não duvidou da palavra de Deus. Ele simplesmente obedeceu. A obediência de Noé foi desafiadora, porque ele teve que construir a arca em um ambiente de zombarias e descrença. Muitos provavelmente riram dele, mas Noé permaneceu firme. Ele sabia que, ao obedecer a Deus, estava cumprindo o propósito divino para sua vida, mesmo sem entender completamente o porquê da situação. Os escolhidos de Deus são chamados a obedecer, mesmo quando não entendem o plano completo. A obediência, como vemos em Noé, é a chave para a salvação e para a realização do propósito divino. Não importa o quão incomum ou desafiador o pedido possa parecer, os escolhidos sabem que a palavra de Deus é suficiente para guiá-los. Obedecer sem questionar é uma prova de confiança em Deus, mas para aqueles que são escolhidos, também é necessário ter perseverança. A perseverança é o que nos mantém firmes mesmo nas dificuldades mais intensas. Vamos explorar como a perseverança de Jó em meio ao sofrimento se tornou uma marca da sua escolha por Deus. A perseverança é uma virtude fundamental na jornada dos escolhidos de Deus. Quando somos chamados por Ele, não significa que nossa vida será isenta de dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes os desafios e os sofrimentos surgem de maneira inesperada. Porém, a perseverança é a qualidade que nos permite continuar, mesmo quando as provas parecem insuportáveis. Jó é o exemplo clássico de perseverança em meio ao sofrimento. Jó era um homem justo, temente a Deus e abençoado com riquezas, saúde e uma família amorosa. No entanto, em um curto espaço de tempo, ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos e, por fim, sua saúde. Ele foi atingido por uma série de infortúnios que desafiaram até sua fé. Mesmo diante do sofrimento, Jó não abandonou a sua fé em Deus. Em vez de amaldiçoar o Senhor, como muitos esperariam, ele proclamou: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. A perseverança de Jó foi testada ao extremo. Seus amigos, ao invés de oferecer conforto, o acusaram de ser culpado pelos seus sofrimentos. Sua esposa o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer, mas Jó se manteve firme. Ele não entendia o porquê de tanto sofrimento, mas sabia que, em sua dor, Deus ainda estava com ele. A perseverança de Jó não foi apenas uma resistência passiva, mas uma confiança ativa em que Deus tinha um propósito para sua vida, mesmo no meio da dor. Ele perseverou porque sabia que Deus estava no controle, e no final Deus restaurou sua vida de uma maneira ainda mais gloriosa. Os escolhidos de Deus são chamados a perseverar, independentemente das adversidades. A perseverança é uma expressão da confiança de que, mesmo no sofrimento, Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Perseverar diante do sofrimento exige algo mais: uma visão focada no propósito. Aqueles que são escolhidos por Deus não apenas enfrentam as dificuldades com coragem e perseverança, mas também mantêm seus olhos fixos em sua missão. Vamos ver como Paulo exemplifica a visão de um propósito maior, enfrentando prisões e adversidades com um foco imperturbável. Os escolhidos de Deus possuem uma visão clara do propósito divino em suas vidas. Essa visão transcende as circunstâncias imediatas e as dificuldades que surgem ao longo da jornada. Paulo, um dos maiores exemplos de perseverança e obediência, exemplifica essa visão de um propósito maior que o sustentou diante de perseguições, prisões e sofrimentos. Paulo foi chamado por Deus de uma maneira dramática, quando ele, então conhecido como Saulo, estava a caminho de Damasco para perseguir cristãos. No entanto, ao ser confrontado por uma luz brilhante e pela voz de Jesus, Saulo teve sua vida transformada. Em vez de continuar seu caminho de perseguição, ele se tornou um fervoroso defensor do Evangelho. Apesar das adversidades que enfrentou, Paulo nunca perdeu de vista o propósito maior de sua vida: proclamar o Evangelho e expandir o reino de Deus. Mesmo estando preso em várias ocasiões, ele escreveu cartas que formariam grande parte do Novo Testamento, exortando os cristãos a permanecerem firmes na fé
e a focarem na esperança eterna. Ele entendia que sua vida tinha um propósito que ia além das dificuldades temporais. Em uma de suas cartas, Paulo afirmou: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Filipenses 1:21. Essa visão de que o propósito de sua vida estava em Cristo e em sua missão foi o que permitiu a Paulo enfrentar qualquer adversidade com confiança. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, Deus tinha um plano maior para ele. Os escolhidos de Deus têm a capacidade de olhar além do momento presente e ver com clareza o propósito maior que Deus tem para suas vidas. Essa visão fortalece sua fé, coragem, humildade, obediência e perseverança, permitindo que avancem com confiança na jornada que Deus os chamou a seguir. Agora que vimos como os escolhidos de Deus mantêm seu foco no propósito divino, é hora de refletir sobre a última e mais importante característica: a disposição para sacrificar-se. A vida dos escolhidos é marcada por sacrifícios que, embora desafiadores, são essenciais para que o plano de Deus seja cumprido. Vamos explorar como Jesus exemplificou essa disposição de entregar tudo por amor à missão. A última característica dos escolhidos de Deus é a disposição para sacrificar-se. Ser escolhido por Deus não significa apenas ser abençoado com privilégios, mas também ser chamado a sacrificar coisas importantes em nossa vida para cumprir o seu propósito. Jesus, o maior exemplo de sacrifício, é a personificação dessa disposição total. Jesus sabia que sua missão na Terra envolveria dor e sofrimento. Desde o início, ele foi transparente sobre o preço que teria que pagar, mas sua obediência ao Pai nunca vacilou. No jardim de Getsêmani, diante da angústia que precedia sua crucificação, ele orou: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Mesmo sendo Deus, Jesus se entregou completamente à vontade do Pai, disposto a sacrificar sua própria vida pela salvação da humanidade. O sacrifício de Jesus não foi apenas físico, mas também emocional e espiritual. Ele renunciou à glória celestial e à sua perfeição para se tornar um homem, enfrentando rejeição, sofrimento e morte. Esse sacrifício é o maior exemplo de amor e de disposição para fazer o que é necessário, mesmo quando é difícil. Os escolhidos de Deus, assim como Jesus, são chamados a fazer sacrifícios em suas vidas. Pode ser sacrificar tempo, recursos, conforto ou até mesmo relações para cumprir a missão que Deus colocou em suas mãos. Esse sacrifício não é em vão, pois, como Jesus, os escolhidos sabem que Deus recompensa a obediência e o sacrifício com bênçãos que vão além da compreensão humana. A disposição para o sacrifício é a característica que define os verdadeiros escolhidos de Deus. Eles sabem que, ao entregarem suas vidas a Ele, estão cumprindo o maior propósito possível, vivendo para sua glória e para a edificação do seu reino. Você tem se sentido chamado por Deus? Está disposto a viver de acordo com as características que marcam os escolhidos? Lembre-se de que ser escolhido por Deus não significa uma vida sem desafios, mas uma jornada de fé, coragem, obediência, perseverança, visão e sacrifício. Se você deseja entregar sua vida totalmente ao propósito de Deus, dê o primeiro passo hoje. Aceite seu chamado e confie que Ele o guiará, pois os escolhidos de Deus são aqueles que, com humildade e coração sincero, se entregam à sua vontade. Agora é a sua vez de viver a missão que Deus preparou para você. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe para depois. Aceite o chamado de Deus agora. E se você já está trilhando esse caminho, compartilhe essa esperança com alguém que precisa conhecê-la. Inscreva-se no canal Fé Contemplada para mais reflexões como esta e deixe nos comentários como Deus tem transformado sua vida. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. E lembre-se, a promessa de Deus é fiel e Ele está ao seu lado em cada passo da jornada. Que Deus te abençoe.